Alô vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você assista esse primeiro episódio do podcast Arada Casts, né? Agradecer as energias positivas de todos, né? Se vocês me permitem, eu vou quebrar o protocolo aqui do que é um podcast e tenho que, de fato, anunciar os colaboradores, os apoiadores que viabilizaram esse projeto, né? Que é falar da educação. E Nada acreditaram melhor. no nosso sonho. E acreditaram no nosso sonho, né? Então, vou quebrar o protocolo e citar, vai ser igual a rádio, então, essa quebra do protocolo. Eu tenho que agradecer o patrocinador master, o Colégio Juvencio, né? Que já vem desde ali de Eleusa Câmara Saudosa e dos seus filhos. Mandar um abraço para Danilo, para Mônica Câmara, como também para a diretora Jesunita e as coordenadoras queridas do meu coração, Aidil, Silvia e Nadjane Araújo, tudo certo? Agradecer também a Mercadótica, de um ex-aluno meu, Júnior, e que tem aí várias franquias em vários estados, fruto da gente, tá bom? Fome Stop do nosso amigo Fábio. Amanhã, por sinal, teremos o St. Patrick, né? E não é mentira, viu? Amanhã, a partir das 17 horas, a Hello Idiomas ali na Avenida Brasil, de Yasmine, de Welton, Alberto da Letra, dos professores maravilhosos Beat e Silvia, de peso. Sebo do Rai, Livraria do Rai ali, ó, no centro da cidade. Tá maravilhoso com o mezanino ali, tá fantástico o ambiente. Uma comida deliciosa, e disso eu entendo perfeitamente o Costelão de Kleber, de Arthur e de Michel, e que também eles capitaneou ali a Trilha do Sul. Fantástico, hein, Dan? Show de bola. Show de bola. Milena, curso de Milena Sala, né? Décadas aí de experiência, dando suporte aí pra nossa meninada, então. Posso lhe cortar aqui rapidinho? Pode, claro. Milena foi quem me ensinou matemática, física e química para eu dar aula hoje. A mulher do fundo do coração, vai um agradecimento, de coração para você aí. Viu, e Quilastur, eu e Climério fazendo um jabazinho, porque a gente fez a primeira viagem no ano passado, teremos a viagem aí para Beto Carreiro e Porto Seguro. Vocês vão me levar esse ano? Vamos levar você, tudo certo? Então, através dessa quebra do protocolo, então, a gente vai prosseguir aqui, então. Gratidão a todos. Qual é o tema aí central, meu amigo parceiro? Qual é a proposta aí do nosso podcast? Galera, como a Arada falou, hoje a gente está iniciando aí esse projeto piloto, né? Estamos dando esse pontapé inicial aí. E os temas abordados aqui em todos os podcasts vão ser todos relacionados à educação, tá? Então a educação vai ser sempre o tema central do podcast da gente. E a partir desse tema central, a gente vai dando essa abertura aí para essas outras vertentes. Tudo bem? A gente vai fazer também, né, Arada, o revezamento aí com Silvestre e com Eber, né? Infelizmente, eles não puderam participar com a gente aqui nesse primeiro encontro, mas vai estar colado com a gente em alguns outros aí. A gente apoia demais a gente, né? Tá demais, do nosso lado o tempo todo. Junto a ideia, então a gente vai ter esse revezamento, tá bom, gente? Eles vão estar com a gente. E na terceira semana de cada mês a gente vai ter um programa mais descontraído, né? Descontraído para falar os fatos do mês. Vai ter uma resenha, contar um caos aqui, contar mentira e interagir mais, né? Bater esse papo aí, essa resenha aí. Lembrando então que todo o episódio estará lá no canal AradaCast do YouTube e também do Instagram. Os melhores momentos, os cortes também durante a semana para que vocês dê aí, ative o sininho, né? Com certeza. Like, ajude a gente. Galera, assiste mesmo aí, dá essa força, porque é uma correria muito grande pra gente tá no dia a dia com o nosso trabalho e tá correndo atrás realmente de fazer isso aqui dar certo. E nada, isso aqui é feito para vocês, né? Tanto para os nossos alunos, para os pais de nossos alunos, para quem quer entender mais um pouquinho o dia a dia de uma sala de aula, como é que é, né? Escola, exatamente. Mais, não é isso? Né? Então, e é isso. Feita essa nossa apresentação, né? Então, vamos apresentar aqui agora a nossa primeira convidada, a nossa primeira entrevistada, Gláucia Lilian Portela Nunes, nada mais, nada menos que ela, não é isso? Pedagoga, mestre em educação pelo ESB, professora na área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas na rede pública do Estado da Bahia, coordenadora do ensino médio na rede privada aqui de Vitória da Conquista,
autora da coleção Palavra de Papel, Crônicas para Encantar o Cotidiano, produtora de conteúdos digitais. Rapaz. Também, tudo condensado em uma pessoa só, tá? Tivemos que resumir um pouquinho ainda aqui, senão não ia dar para ficar falando não, viu? O ícone da educação, gostaríamos de agradecer, então, primeiro a sua presença. Estamos muito emocionados por você ter aceitado. Muito obrigado, viu, Glaucio? Obrigada a vocês. Fiquei inibida com essa apresentação aí. Mas obrigada pela confiança. Desejo que a minha energia abra aí caminhos bem interessantes para esse podcast. E aceitei primeiro, porque André é uma pessoa que eu amo, ele sabe disso. Danilo é o prazer que estou conhecendo hoje. Mas é um educador, já tem meu respeito. E, sobretudo, porque a pauta é educação. Então, educação, a gente vem falar. Tá bom? Muito necessário isso, né? Então, o primeiro, né, tema, então, vai ser então, a adequação, né, dessa cultura aí escolar. A gente vive um momento, né, bastante acentuado de mudanças, né, que foi acelerado pela pandemia, sem dúvida nenhuma, entre o tradicional e essas novas tecnologias, a formatação dos agentes, né? Então a gente primeiramente gostaria, né, de saber, Glaucio, se você concorda com tudo isso, o que seria essa adequação escolar? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é que a escola, ela não é, meninos, uma ontologia. A escola não é uma criação independente da sociedade. Ela não existe à parte de tudo. Ela é uma instituição social. Como instituição social, ela está aí para responder a essa sociedade. Ela pode ser um receptáculo, a sociedade está X, a escola será X, e ela tem grandes chances de ser uma produtora de cultura. A sociedade está X, ela movimenta e transforma. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente entender o tema é compreender a ligação que existe entre a escola e o campo social onde ela existe. Ela não poderia existir sem essa sociedade. Ela está à mercê das disputas, dos interesses, das vontades dessa sociedade. Mas como ela é um lugar onde o pensamento circula, aonde o conhecimento acontece, aonde as juventudes habitam, aonde nós, professores, né, profissionais da educação, trabalhamos, ela é um caldeirão de possibilidades. Então ela pode apenas servir ao escopo social, naquilo que esse escopo social espera e deseja, ou ela pode transgredir. Extrapolar. Surpreender, extrapolar os muros e causar uma alteração na sociedade. Vamos dar um exemplo? Bora. Meninos, eu estou aqui com uma pessoa de química, física, uma pessoa de matemática, não sei porquê. Eu não sei passar um troco, eles sabem tudo isso, mas tudo bem. Ela tem. Vocês já pararam para pensar no termo analfabetismo? Olhe bem, o termo analfabeto é um termo da cultura escolar. Não existia o termo analfabeto na sociedade. Existia uma escola e professores entendendo que alguns estudantes aprendiam, liam, outros não. Alguns dominavam os signos linguísticos, outros não. O termo analfabeto é um termo que nasceu dentro da cultura escolar. Ok? Certo. Vamos pegar agora as eleições. Na Constituição brasileira, analfabetismo é um preposto para você ser candidato, votar ou não. Na história da política brasileira, analfabeto já foi proibido de votar. Na história da política brasileira, analfabeto não pode se candidatar. De onde nasceu o termo analfabeto? Da escola. O analfabetismo na sociedade impede ou favorece o voto. Então eu tenho aí uma prova concreta de que uma coisa que é criada dentro da escola pode impactar a sociedade. Vamos fazer o contrário agora? Vamos. Está acontecendo na sociedade esses crimes virtuais, bullying, cyberbullying. E aí chega na escola, a gente está numa reunião pedagógica, está acontecendo muito, um aluno nosso foi vítima. O que é que a gente faz, meninos? Um projeto para tratar sobre o uso inteligente da tecnologia. Eu dei aqui 2 exemplos da escola como receptáculo, problemas de tecnologia, e a escola faz um projeto para tentar ajudar a sociedade a responder ao problema.
E dei um outro exemplo. A escola cria um termo que impacta o comportamento social. Então, a escola, ela precisa ser considerada, pelo menos nas minhas pesquisas como educadora e pesquisadora, como uma cultura. A cultura escolar. E aí eu entendo que, como cultura escolar, ela recebe a cultura geral, mas ela também reúne condições de impactar com a sua cultura a cultura social. Então, ela é um receptáculo, mas ela também é uma produtora de culturas. É nessa perspectiva que a gente entende a adequação. Se vocês pararem para pensar, meninos, a história da escola, ela foi criada para servir a um propósito social. Ela foi criada para dar conta de uma determinada estrutura social. Então, as pessoas não estão sabendo. A escola foi criada para que as pessoas soubessem. Ok? Então, desde a Grécia, onde a escola oficialmente surge, ao século XIX, que é o século que formata a escola como conhecemos hoje, ao século XXI, nós estamos aqui agora, pós-modernidade, e as escolas, sendo essas redes, né, que é uma mistura de tecnologia, de projeto, de conhecimento, de Enem, é uma adequação. A escola não pode, por ser uma instituição social, ficar à mercê da sociedade. Então é necessário que ela produza, que ela interfira, que ela critique, que ela movimente até a transgressão para melhorar o entorno, mas é necessário que ela também compreenda que o entorno precisa do trabalho que ela faz para ser compreendido. Então eu entendo a adequação nesse sentido. É assim que eu percebo. Que resposta assertiva, que resposta, e é isso que eu sinceramente esperava, como está difícil, né, nesse momento, mas a gente vai tocar esse tópico aí posteriormente, tá? Nessa adequação escolar. E dentro desse contexto aí, a pandemia foi um divisor de água, sem dúvida nenhuma, né? Foi um catalisador. Como é que você, né, percebe isso? Foi difícil na época da pandemia? Foi difícil demais, né? E a gente que estava aqui do outro lado da câmera do celular, a gente sabe o quanto a gente, como professor, como corpo da escola, teve que se adequar a uma nova realidade, a um novo momento. E como foi difícil, né? Professores que estavam acostumados numa sala de aula com 20, 30, 40 alunos, e você tendo que mandar aluno ficar quieto e sossegue, e presta atenção e tal, e vamos lá, vamos aqui, e converseram. De uma hora para outra você se vê dentro de um quarto, com um tripé, uma câmera virada para você. Totalmente exposto a gente para os pais, para todos. A gente dava bom dia, e os alunos também, assim, muito desestimulados naquele momento, né? Porque foi um momento de muita surpresa para todo mundo. Mas, Paulo, no início, acho que foi até. Eles estavam empolgados no início. Era tudo novo, aquelas primeiras semanas. Não sei se é da percepção depois, de vocês. Pô, era tudo oba-oba, era tudo novo, a tecnologia que eles adoram. E com o passar do tempo, realmente, isso foi. Né? Não sei se vocês concordam. Foi, não, com certeza. Com certeza. E foi ficando difícil. Foi difícil para um lado, foi difícil para o outro. Todo dia saía uma nova. Saiu um novo decreto. A escola estava toda organizada para poder seguir aquele decreto que tinha saído. E aí tinha que readequar tudo. E isso, a senhora como diretora, Ave Maria, sofreu demais, eu tenho certeza. A gente queria saber esse testemunho, o que foi a percepção, né? Como é que foi viver isso aí? Talvez por ser historiadora, eu tenho essa estranha mania de contextualizar, né? Veja bem. Nós estamos falando de uma pandemia que é um momento da saúde pública que coloca em xeque, André e Danilo, um grande tabu da sociedade ocidental, a finitude humana. Vamos lembrar que a gente, André mais velho um pouquinho, Dan mais novo, mas vamos lá, né? Exato. Quanto tempo durava um velório? Né? Era muito tempo. Hoje nem tem mais. Assim, as pessoas morrem, tem que a gente ficar logo livre. Existe uma cultura da negação, daquilo que talvez seja a única certeza que a gente tem como humanidade, que nós vamos acabar. E esse tabu faz com que a gente não pare para falar sobre a morte. A morte é um tema indesejado. Então, quando vocês me perguntam sobre a pandemia, o primeiro lugar para onde eu vou é esse. A pandemia nos convidou a pensar a nossa finitude. Então, quando vocês falam, foi difícil, o ajuste, a adequação, o menino que se empolgou no primeiro momento e depois, eu estou falando de um conjunto de saúde pública que nos dizia todos os dias que a gente podia morrer a qualquer momento se o vírus nos pegasse. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala em pandemia é isso. Que a pandemia é um momento de saúde pública que nos chama para pensar o nosso fim. Segunda coisa,
Esse momento de saúde pública que nos chamou a pensar o nosso fim, nos chamou a pensar as instituições como conhecíamos. Então nós conhecíamos a escola do jeito que você descreveu muito bem, nós conhecíamos a família, nós conhecíamos o vizinho, nós conhecíamos a estrutura social, a cultura, o consumo de um determinado lugar. Nossa geração, eu sou mais velha do que o André e André do que Dan, são 3 gerações aqui. Nenhuma dessas gerações aqui viu isso antes. É inédito, inclusive, para mim, que sou bem mais velha. Eu vi na história, né? Gripe espanhola, não sei o quê. Mas eu não vi na minha vida diária, cotidiana, não vivenciei um momento desse de isolamento social. Então, o isolamento social mexeu com as estruturas. Era muito triste você ouvir as pessoas dizendo, agora eu vou ter que ficar em casa. Poxa, que triste, vou ficar em casa com minha família. Que triste. Eu vou ficar em casa com a minha família, né? Eu vi professores me dizerem, claro, pelas redes, pelo o grande vilão que era o WhatsApp, virou um grande aliado, mas era um vilão quando em março de 2019, era um vilão, estava separando famílias de uma hora para outra, ele virou o único vínculo que eu tinha para com você, para com a família, para com quem estava lá na outra cidade, enfim. E eu vi um colega me dizer, e agora, Gal, o que será de mim? Eu só sabia dar aula vendo alunos com quadro, piloto e papel na mão. Como é que eu faço agora? Sobretudo a área de vocês. Foi uma área extremamente atingida, que é uma área, né, de paradigmática, empírica, de um lugar de raciocínio. Que vocês precisavam de ferramentas que naquele momento a gente não tinha ainda. Então, eu estou falando de uma saúde pública afetada que coloca em risco um tabu, a vida. Estou falando de uma sociedade em risco afetada, cuja vida está sendo colocada em xeque o tempo inteiro e as instituições sendo modificadas, né? E aí a gente tem o Novo, que é um teórico da educação, que é um dos que eu mais curto, mais gosto, que ele chegou e disse, gente, a pandemia antecipou as revoluções em 10 anos. Aquilo que nós viveríamos em 2030, a gente passou a viver em 2020. Ele acelerou sem o preparo. As evoluções tecnológicas, as evoluções de vacina, as evoluções educacionais. Então o professor foi pego de surpresa. A família foi pega de surpresa, o aluno foi pego de surpresa. E aí, da hora, a gente foi para casa, eu me lembro hoje, 16 de março, olha, vamos para casa para ver o que vamos fazer. Amanhã a gente conversa. E a gente não conversou mais ao vivo. A gente foi para casa dia 16 e passou a conversar. 10 dias, pronto. Isso. Não, e eu, desculpa, meninos, vou falar em público, não tenho o menor problema com errar. Eu acho que é isso que me humaniza. Entender o erro. E, graças a Deus eu sou humana. Eu faço questão de dizer isso aí. Eu sou humana, erro, quarentena. Eu falei, não. 40 dias. Acho que não sou eu, meninos da matemática. A maioria disse quarentena, 40 dias. Que não acabou nunca. 60, 90, 200. Peraí, quarentena infinita. Pronto, infinita. Então a gente foi surpreendido. As relações se modificaram. Dentro dessa finitude a gente não podia velar. Exato, não podia. As pessoas morriam, a coisa mais perversa que há. Eu descubro que André tá doente, eu vou na casa de André, levo uma sopinha, sento, pego, faço um mimo. Agora eu descubro que André tá doente, eu quero ficar longe de André, eu no canto, ele no outro. Dentro da própria estrutura familiar, aparelhos tecnológicos, Wi-Fi, o objeto do nosso conhecimento, que é o saber, né? Sem os instrumentos com os quais estávamos acostumados a lidar. Velho, a pandemia trouxe uma revolução para a qual não estávamos preparados. Além de conviver com o fantasma da morte e da finitude de todos os dias, a gente tinha que conviver com a reinvenção de um processo educacional que a gente ainda estava começando a ver como seria. E aí ou a gente fazia, senão a gente perdia nosso emprego, a gente perdia nosso sentido, a gente perdia tanta coisa. Então nós somos meninos, Danilo e André, e todos que nos ouvem nesse momento, nós somos dignos de um grande aplauso, de um grande reconhecimento. Nós somos a geração de professores que fizemos a revolução tecnológica em um mês. Nós somos a geração de professores que nós fomos nos expor, como você muito bem colocou, atrás de uma câmera tentando aprender para não deixar a escola fechada, para não deixar a escola parada. Esses meninos que nos ouvem agora são a geração de estudantes que tiveram que ficar em casa, aprendendo por meios que eles pensavam, inclusive, que dominavam e que não dominavam. O que é que nós descobrimos, Dan? Que eles não sabiam passar e-mail. Que eles eram uma geração tecnológica, mas não tinham coragem de mostrar a cara para nós. Sim. E nós vivemos episódios perversos, na minha opinião. Estamos aqui num lugar aberto para falar sobre todas as coisas, para discordar, inclusive. Mas nós vivemos um episódio que para mim foi muito triste, quando eu via colegas meus me dizendo assim, ai, minha turma abriu a câmera para mim. Eu ficava pensando, que coisa perversa. Porque qual é o grande vínculo do trato pedagógico? O olhar. Eu estou olhando aqui para você, estou olhando para você, Dan, estou vendo, vocês fazem assim com a cabeça, ou fazem assim. Perdemos isso. E os meninos não entenderam isso e começaram a nos dar de presente seu olhar. O olhar dele não era um presente. O olhar dele era o que tinha que ter naquele vínculo. E quantos de nós demos aulas para a solitude?
para um computador cheio de bolinhas, como eu dizia, que eram os nominhos, e a gente olhando, dizendo bom dia, e ninguém respondia. A gente, não, eu vou continuar para quem eu estou falando. Então isso nos adoeceu. Mas isso provocou, nos adoeceu, com certeza. Estamos sequelados até hoje. Estamos colhendo até hoje. Estamos sequelados, nós, a família, né? Todo mundo. Então, assim, a pandemia é esse divisor de águas. Mas a pandemia eu não olho com pesar. Eu olho com prospecção, né? Eu aprendi com a Também filosofia. concordo Eu olho com com isso. prospecção. Quanto aprendemos, o quanto descolamos de lugares. Vamos chamar assim, turma que está me escutando, com todo respeito, as idiosincrasias do termo, mas como rompemos com a tradicionalidade das coisas, como revimos a avaliação, como revimos a relação, como revimos o planejamento, como revimos o tempo de aula, quanta coisa podemos fazer em 15 minutos. E quando desejamos que não fosse 20, porque 20 para nós já era muito. No passado, 50, eu quero aula geminada agora. Gal, 20 minutos tá bom, precisa mais do que isso. E a gente deu conta, e quantas vezes o menino foi para casa, sentar e eu, mas é porque tá tendo cola. Eu cola como? Não, porque na hora que você manda pergunta, todo mundo no grupo de WhatsApp. E a gente aprendeu que a cola educa. E que eles podiam, se encolem, mas depois digam o que vocês pensaram, velho. Isso é uma revolução, uma revolução. Então nós temos aí... Uma aproximação cola tecnológica. Exatamente. Aí nós isso. Porque virou o quê? Não era a cola transgressão. Estou aqui copiando porque não sei não. O que a gente começou a fazer? Eu, André e Danilo estamos aqui num grupo de WhatsApp, discutindo uma Revolução Francesa. Aí depois que a gente discute, que era a cola, né? Agora você vai lá e faça um resumo daquilo que você entendeu. Então, eu acho que a gente também mudou as práticas avaliativas. O nosso olhar é diferente. Não é? Sobre isso. Então... Saímos da zona de conforto. Isso todos. É um divisor de água. Por favor, nos adoeceu. É uma revolução. Estamos sequelados. Não vou jamais passar pano, não. Mas somos humanos incríveis, porque nós somos a geração que conseguimos fazer a escola ficar aberta 2 anos. E vencemos. Vencemos, apesar né? de toda com dores, com sequelas. Não é heroísmo isso, não é ser guerreiro, pelo amor de Deus. É ser humano capaz de usar a lógica da sua inteligência, usar a grandiosidade da nossa profissão. Nós somos cientistas educacionais, né? Cada um em sua área, fazendo as adaptações necessárias para que a juventude continuasse aprendendo. E aí vem as coisas interessantes, né? A escola que até ali não servia para nada, passou a servir para tudo. E se não tiver escola, o mundo não vai caminhar. Eu falei, meu Deus, obrigada. E professores começaram a ser entendidos na sua magnitude. Então, é tudo dialético. O que é ruim, o que é bom, e a gente aprendendo com isso. Então, a princípio, eu diria que a pandemia é um divisor de águas porque antecipa essa revolução na educação. E só abrindo aspas, na nossa disciplina Natureza e Matemática, a gente está sofrendo, colhendo isso, porque infelizmente a maioria dos meninos no online, eles viciaram no uso da calculadora. Então a gente percebe hoje que operações básicas, isso, às vezes, e não é só nem a questão da calculadora, né? É a questão da matemática básica. Matemática básica você usa para matemática, você usa para física, você usa para química, você usa em geografia quando você vai trabalhar com fuso horário. Cartografia, entendeu? Né? Então, assim, essa parte de matemática básica, a gente sente hoje essa dificuldade, né? O menino chega lá na primeira série do ensino médio, no 9º ano, e o menino não sabe somar e subtrair. Quando eu falo somar e subtrair, é somar e subtrair mesmo. É só você colocar um mais 5, mais 8, menos 7. Quando trabalha com jogo de sinal ali, o menino, meu Deus do céu, embola tudo. E vocês percebem que isso é, como diria o Robesbal, o famoso historiador, né? A crise, ela traz um perigo e uma oportunidade. Eu amo isso. Vocês percebem a oportunidade que isso é? Porque a gente vai entender que antes da pandemia, a gente estava num grau de compreensão, por exemplo, da matemática, não é a área que eu domino, já disse isso aqui, né? É o mesmo, ela domina, viu? Lugares assim, né? Incríveis. E olha para onde a gente voltou. Para operações básicas. Olha o convite que a pandemia nos fez. Então, nós temos aí um perigo, que é um menino que não vai ter condições de realizar uma operação porque ele está com vício, como você falou, da tecnologia, da calculadora e tal, mas, ao mesmo tempo, a oportunidade da gente voltar para ensinar aquilo que estava sendo considerado óbvio. Quantas vezes eu vi professores na minha posição de coordenadora, professores ao longo da minha vida toda, né, colegas de trabalho, que colocaram questões, por exemplo, em sua prova, acreditando que aquilo ele não precisava ensinar. O aluno já sabia. Aí eu perguntei assim, você treinou descrição? Não, mas o aluno sabe descrever. Quem ensinou? Então eu acho que também a pandemia nos chamou para a gente fazer aquilo que está sendo considerado hoje o grande fenômeno, né, da educação agora, que é a adaptação curricular. Fala-se muito sobre recomposição de aprendizagens. Olha que termos lindos, né? Parece que é uma coisa assim nova, atual, meu Deus. Desde que eu me entendo por gente, eu dou aula, desde que eu tinha 17 anos. Você tem que. Por isso que eu falei, adequação é o tema. Você precisa fazer esses ajustes. Então é uma oportunidade de você parar, eu, da área de humanas, dizer.
O que é relevante? Não relevante porque Glaucia acha bonito ensinar, mas que essa geração que está em nossa cadeira, sentado com a nossa aula, de fato precisa. Então, é crise, E você começa é perigo, mas é oportunidade. e você começa a observar a sala, não como um todo, mas com suas individualidades. Perfeito. Não é isso? Porque a escola nasceu para ter uma aula para 30 pessoas. É. A didática de Comênios diz isso. O bom professor é aquele que prepara uma sequência para 40 entenderem. Velho, 40 pessoas são muito diferentes. Para mim entender numa perspectiva só. A pandemia me levou para ver o indivíduo dentro do coletivo. Fantástico, Dan. Fantástico, é isso aí. Muito bom. Então, é o perigo, mas é a oportunidade. Com certeza. Entendeu? E dentro desse tema aí, como é que você vê esse uso da tecnologia, esse uso do celular, esse uso que a gente fica nesse confronto, bora proibir o uso de celular, bora guardar ou não, a gente acaba se desgastando, a instituição com a família. Como é que é o seu pensamento em relação a isso? Primeiro, eu parto do princípio, o que é a escola, né? Vocês estão vendo que o tempo inteiro eu estou chamando para esse lugar. O que é a escola? Falo muito, brinco com meus meninos aqui onde eu dou aula, né? Eu falo assim, ei, isso aqui não é Olivia Flores, domingo à tarde, não é o Boulevard, naquela praça de alimentação chiquérrima, e não é a gente brincando aqui com salgados fazendo um podcast. Isto é uma sala de aula. E ela tem um propósito, ensinar uma coletividade. Então eu não posso fugir disso. Eu estou aqui, porque a aula é teórica, precisamos de teoria. Porque tem prova, precisamos avaliar. Reunião, precisamos de reunião. Então a escola, como cultura, ela tem um escopo que não dá para abrir mão. Ela tem que ter teoria, ela tem que ter exercício. Aquilo que é acusado chato, ela não pode ser uma criatividade 24 horas. Todo dia uma novidade, uma ludicidade, não pode. Ela é uma instituição responsável na sociedade como conhecemos por passar para gerações novas os conhecimentos adquiridos ao longo da história da humanidade. A escola está aí para isso. Mas ela também não pode fechar a porta para o mundo, como conversamos na primeira pergunta. E o mundo é rede social, e o mundo é tecnologia, e o mundo é o conhecimento que a humanidade chegou para nos trazer um Wi-Fi, para nos trazer um Bluetooth. A primeira vez que eu vi um Bluetooth, vamos fazer um podcast só para eu contar isso a vocês. Eles vão morrer de rir. Que eu olhava e dizia, não tem fio e está passando? É uma magia medieval, né? Então, assim, eu também não posso abrir mão disso. Eu não posso abrir mão disso. Mas aí vem aquela história do meu pai, né? A linha do meio, o equilíbrio. Então, vamos lá. Eu não posso fechar as portas para o celular, mas eu também não posso permitir que durante a minha aula eu esteja ensinando um tópico, fazendo uma conta, e o menino com o celular digitando na minha... Não, então eu acho que a gente não pode fechar as portas para o mundo, porque a escola é um receptáculo e não tem mais como você viver no mundo da tecnologia ignorando as tecnologias. Eu sempre digo aos meus alunos conhecer, inclusive para criticar. É o saber usar. Né? A curadoria, Dan. Nós estamos usando muito esse termo. A curadoria. O que é que eu posso, o que é que eu não posso, onde eu vou, é o bom senso. Aí um professor que não aceito jamais um arroba. É complicado no mundo pós-moderno você ignorar o arroba, o emoji, o grupo. Não tem, né? Assim como uma consulta num site, né? Que todo mundo sente numa mesa para fazer um grupo de pesquisa com um computador no meio da sala. Eu não tenho como ignorar isso. Mas não significa que eu tenha que estar dando aula e você com o Instagram ou o WhatsApp ligado, fazendo seus contatos imediatos de terceiro grau, enquanto eu estou te explicando um tema importante para a tua vida. Então eu acho que a gente tem que ter bom senso para lidar com as tecnologias. E você falou uma coisa, André, na hora da pandemia, muito interessante. A gente tinha a janela aberta para a família olhar a escola. Quando a pandemia chegou, a gente abriu a porta, o portão, o telhado. A família entrou. Eu estava dando aula, vocês podem ter vivido isso também. Eu estava dando aula e, de repente, uma voz adulta fez: Glaucia, estou encantada. Aí eu parei, fiquei assim, olhando para o computador. Aqui é a mãe de fulano. Eu estou assistindo sua aula. Tinha uma mãe assistindo a minha aula. Ela estava encantada, elogiou, se emocionou com o texto que eu trabalhei, mas poderia ter sido uma coisa como a gente viu os depoimentos. Então a família entrou em nossa aula. Passou a nos conhecer como profissionais, a nos amar, nos respeitar ou não nos querer por perto. Então vamos aproveitar o que eu falei de Hobsbawm, diante da crise, perigo e oportunidade. Vamos aproveitar que a família veio e vamos dar as mãos à família e vamos compreender de uma vez por todas que isso aqui não é um cabo de guerra. Eu estou de um lado e a família do outro. E o menino no meio sendo partido. Nós estamos todos do mesmo lado. Qual é o lado? Formar uma geração ética, consciente dos seus valores, capaz de inferir no mundo onde não está bom e melhorá-lo. A tecnologia ajuda?
utilizemos. Atrapalha, deixemos de lado um pouco. Isso é bom senso. A gente tem que parar para fazer esses combinados. É o equilíbrio. É como eu penso essa temática, viu, André? Eu tava conversando com a Arada hoje mais cedo e falando com ele. Eu formei no terceiro ano em 2010. Foi ali atrás, né? Tem 13 anos, mas para mim... E é bom que a gente está em 3 gerações para poder... Para mim foi um estalo. Quando eu me formei no terceiro ano, celular, já existia celular. Mas era celular assim, ó. Você mandava SMS. Não existia negócio de WhatsApp, internet, Ave Maria. Wi-Fi, Instagram. Eu vou falar. A pessoa para poder ligar pelo celular era só quem era rico na sala. Porque isso a facilidade, cenário, então, de 12 anos atrás, viu? 13 anos atrás, né? Você 12. Não tinha a facilidade de poder fazer uma ligação, de colocar ter uma conta no celular. Era para quem realmente tinha condição. Então é o que eu falo com os meninos hoje. Vocês têm a ferramenta na mão. É só vocês saberem usar. Entendeu? É a forma como vocês vão usar aquilo e o momento que vocês vão usar. Na época da pandemia, nós tivemos alguns momentos que os meninos eram obrigados a usar o celular, mesmo já na sala de aula, né? Porque o módulo tinha que abrir o módulo pelo celular, porque o módulo não estava físico na mão. E aí a gente tinha que liberar. E aí o menino estava realmente no módulo ou ele estava no WhatsApp, no Instagram. Então realmente é aquela coisa, é o saber usar, né? Duas coisas a fala de Dan me lembrou. A primeira, Dan, você, que coisa linda das gerações, né? Eu que posso ser sua mãe, tranquilamente tenho idade para isso. Eu estudei com enciclopédias. E como nós éramos de uma família economicamente no sistema capitalista pobre, riquíssimas para mim, porque eu fui para a escola alfabetizada pela minha mãe, então isso é uma riqueza. Na nossa casa tinha um escritóriozinho com 5 enciclopédias, isso é uma riqueza. Mas pobre no sentido de quem não tinha as condições econômicas que outros talvez tivessem de adquirir férias, roupa, essas coisas, passear, enfim. Então nesse cenário, o pai comprava as enciclopédias e dividia um ano para pagar. E a gente tinha a Trópico, tinha a Barça. Mas a Barça foi recente, a Trópico. Só tinha Trópico, amigo. Então a gente abria a Trópico para estudar de português, a matemática, as ciências, a história, a geografia. E a gente aprendia inclusive que não podia se distrair nas páginas coloridas da enciclopédia, porque nos interessava o conteúdo para a pesquisa. Então o que eu acho? Que a gente às vezes está perdendo tempo. Então você tem hoje um aparelho, um Wi-Fi, uma rede social, uma tecnologia para você produzir conteúdo. O menino hoje é um produtor de conteúdo. Ele pega o celular aqui, liga rapidinho e fala, eu tô aqui com o André Arada, ele faz um vídeo. Mas ele tá fazendo, o que ele tá fazendo além, né, dos famosos nudes, digamos assim, né? Ou dos TikToks. Então eu acho que talvez nós, a geração adulta, não percamos de vista, somos os adultos da relação. A geração adulta talvez esteja perdendo tempo, na minha opinião, isso não é uma regra geral, brigando, reclamando, tentando tirar. Eu acho que a gente tem que dialogar para criar a cultura do uso. A cultura é instituída com no mínimo 20 anos. É 20 anos para a cultura dar certo. Então a gente tem que insistir todos os dias e conversar, e esclarecer, e mostrar, educar para o uso. E não esconda, deixa. Porque também proibir é o mesmo que inibir o mundo na vida dele. Porque o mundo todo é esse grande Wi-Fi. E eu chego na escola e falo, fecha tudo, porque aqui agora é o quadro e o livro. Isso é um corte. Então a gente precisa fazer um exercício de cultura e ensinar a curadoria, usar a ferramenta. Do tempo. Entendeu? É o bom senso. E contando a minha experiência, então, na minha época, eu ia para a biblioteca municipal, que minha família também não tinha condições, e a gente fazia um grupo de estudo. Sim. Vamos para a biblioteca municipal, aqueles livros, aquela... a vida de vocês está muito fácil. Então quando você falou Barça, somos praticamente irmãos. Somos praticamente irmãos. Mas então, esse lance da biblioteca foi como a gente conversou hoje. Eu ia muito para a biblioteca. Sim. Entendeu? E eu tô falando assim, eu tô numa geração colada na deles até agora. Agora, o que é que me preocupa? Vê se vocês concordam, meninos. Eu tinha uma biblioteca em casa, pequenininha, só tinha Trópico, 5 coleções. Você foi à biblioteca, Dan também foi. E aí, às vezes, a gente é um pouco, como é que a gente pode chamar? Não é reacionário, não, nostálgico. Né? E aí a gente fala assim, né? Quando a gente fala pro filho, porque eu fui pra escola a pé e você está indo de... Adequação ao tema da nossa conversa. Eu não posso mais querer que o menino hoje, com tudo que ele tem na mão, o Google, se a gente imprimisse hoje as páginas do Google, poderíamos ir 3 vezes na Lua e voltar. Será que tem pouco conteúdo no Google? Pronto. Eu não posso hoje querer abrir mão disso.
Então eu quero que você... É ensinar a ir à biblioteca. Eu vi uma charge ontem, eu vou mandar pra vocês depois. Uma professora... Depois eu vou mandar. viu? Vou mandar hoje, quando eu terminar aqui eu colocar. mando. Ela pegou aqui, ó, e mostrou. Não, isso é um livro, não precisa você passar a mão, não precisa você abrir, não tem Wi-Fi, não tem que descarregar. É um livro. Ensinando a uma criança o que é um livro. Ó, que coisa massa pra conversa que a gente fica. Então tem que ensinar a ir à biblioteca, mas não pode deixar de acessar a ferramenta do tempo dele. Adequação pra mim é isso. Você entendeu? Entendi Adequação, demais, chegamos no lugar. perfeitamente. Adequação pra mim é isso. É juntar um e outro. Né? Isso, não tem por que demonizar, né? Qual é a melhor pedagogia? Vamos lá, meninos. Aqui dá certo. E aqui não agride ninguém. Ei, dá certo. Porque bater deu certo. Não. Deu certo, mas sem agredir, pelo amor de Deus. Então, a boa pedagogia é aquela que dá certo, ensina, sem agredir. Porque às vezes a gente fica né? preso mesmo nisso. Nesses né? Porque, lugares. por exemplo, a minha pedagogia da minha família era Pois é. chinelada mesmo. Pois é. A minha também. Pois Era é. um sistema- Eu já Então, apanhei pouco nesse mundo. eu já tive professores que quando eles pisavam no meio-fio da sala, olhavam pra gente com aquela cara perversa e dizia: ninguém entra mais. Essa pedagogia que nos agride na nossa humanidade não funciona mais. Aí eu vou querer agora fazer a mesma coisa, pegar um menino hoje, deixar proibido de ir no banheiro 50 minutos. Eu acho que a pedagogia, aquela que dá certo, é a que funciona. Eu pensei que você ia citar alguma, gostei da. Porém, eu não posso desrespeitar o humano que mora em quem está na minha frente. É o mesmo humano que mora em mim. Então, se eu respeito a humanidade desse aluno e ele está aprendendo, que seja uma tabuada, vocês que são da matemática, demonizaram, não pode mais tabuada. Se a tabuada ensina e não agride, deixa usar. Mas a cópia é do tempo do ronca. A cópia fez o menino aprender a ler. Está funcionando, deixa usar. Não, mas é porque o TikTok ensina, deixa fazer um. Está ensinando, está emancipando, está funcionando, é bom. Eu penso assim. Muito bom. Eu vou para uma Sim. pergunta meio capciosa. Misericórdia. Meio tal, que como é que a senhora, você, né? Fizemos um combinado. né? Tem gente aqui que não está cumprindo. Eu Vamos tenho lá. que chamar de senhora, eu sou puxar muito a mais orelha novo que aqui. você. Olha, me respeita. pra Ó, isso. rapaz. Minha orelha. Tá bom. Como está o papel aí dos agentes envolvidos? Família, escola, professor. Tá mais conflituosa essa relação, Em alguns momentos tá, em outros não, né? Há uma proximidade que a gente desejou a vida inteira, como eu falei, abrimos o teto, todo mundo entrou. Já que entrou, pelo amor de Deus, fica, né? Mas entrou, fica e entende que o educador que sou eu. Sabe o que, André e Dan? Nós não vamos numa farmácia, né? Com a receita na mão, dizer, não, essa lei... Não vamos. O médico, eu queria passar aqui, você é profeno. Não, doutor, eu quero que o senhor passe profenide. Você faz isso? Ninguém é que faz isso. Aí o advogado chega para mim e fala, Glaucio, você vai precisar agora pagar as custas do produto. Não fazemos isso. Porque todo mundo quer fazer o papel de professor. Me respeite. Eu sou professora, cientista da educação, formada para isso. Então, não é? Então, não venha querer, né? Então, a escola quer a família, mas a família respeitando os papéis da escola, sobretudo o saber docente, coisa linda, né? É a profissão mais linda do mundo, tu sabe, né? É a melhor profissão do mundo. Eu também falo isso. Sem ela não haveria, inclusive, nenhuma outra, né? É um Mas assim, sacerdócio. é lindo. O professor é uma profissão de conhecimento, de fundamentação, de emancipação. Então a gente quer a família na escola, mas a gente quer a família entendendo os nossos saberes, confiando nos nossos saberes, sabendo que nós lidamos com uma ciência educacional. Então, quando eu preparo uma prova, quando eu preparo uma sequência didática, quando eu preparo um exercício, eu me formei, estudei para isso. Me ajude a dar conta desse meu papel do teu lugar de família. Então, acho que é por aí. Mas a gente pode fazer uma análise rapidamente aqui sobre a família, né? Nós temos uma família hoje que é uma família fruto de, eu chamo sempre assim, a família antítese, né? Qual é a família tese, vamos chamar assim? É a família que nos formou, talvez já mesmo dançando mais novo, né? Que é aquela família do pai, da mãe, né? Do respeito, da hierarquia, do amor declarado de vez em quando declarava, né? Mas um lugar assim, o olhar da minha mãe me paralisava. Era igual Medusa. Eu chegava para fazer a fofoca, a mãe olhava para mim. Mãe só precisava olhar. E eu ficava estátua. Hoje, se tu encarar teu filho, ele pergunta, tá me olhando por quê? Tá me achando bonito? Então como nós se temos fosse aí... uma irmã. Exato. Então nós temos aí uma família que era muito rigorosa, que era hierárquica, que não era tão amorosa, não declarava tanto amor, batia para educar, a gente sabe disso, né? E tava aí. Aí a gente é fruto dessa família, fomos criar a nossa. Na nossa a gente fez totalmente o contrário. A gente sofreu, apanhou, foi, né, abduzido de uma situação de hierarquia forte. A gente chegou agora e falou, não, agora eu vou deixar que eles façam tudo. E aí a gente foi uma antítese. Por quê? Porque a gente fez o reverso de tudo. O reverso de tudo não é bom.
Porque não há limite, porque não há respeito, o revés de tudo não é bom. Amor, a gente fala tanto que ama os filhos, que eles estão... Ah, minha mãe, já estou cansada de ouvir, eu sei que você me ama. Do tanto que a gente manda coração o dia todo. Mas a gente deveria formar, na minha opinião, uma família tese, né? Vamos dizer assim, né? Uma família... Seria uma mistura da tese, melhor dizendo, da tese e da antítese. Seria uma família síntese. O que é uma família síntese? Ela mantém um respeito, ela mantém um lugar dos adultos em relação ao jovem, à criança, mas ela escuta, mas ela problematiza, mas ela ama. Então, talvez a gente precise chegar nesse lugar de equilíbrio, né? De uma família que seja formadora e numa família que tenha medo dos seus próprios filhos. E as instituições que a gente conhece aí, elas estão fazendo isso. Eu não sei se vocês vão se lembrar aqui de uma matéria que o Fantástico fazia, entregue a economia da sua família aos seus filhos. Vocês lembram disso? Eu lembro um pouco. E aí as famílias entregavam a economia aos adolescentes e os adolescentes sabiam melhor, cuidar melhor das finanças da família do que os próprios pais. E tem um episódio que me chamou muita atenção. Na frente a filha, atrás o pai e a mãe. Aí a menina bem na frente assim com a calculadora na mão, a mãe falou, olhou para a vitrine, a filha, minha mãe, você não pode comprar isso. Olha bem. Ensinar educação financeira aos filhos, ok. Que eles aprendam a lidar melhor com dinheiro, sexualidade do que nós, ok. Agora, o filho dizer o que a mãe deve comprar está errado, porque a mãe é adulta. Então, aí naquela época, a revista Veja fez isso, botou uma foto de um adolescente gigante segurando na mão dos pais pequenininhos. Não dá para reverter o papel. Porque se a gente reverter o papel, a gente perde a função formadora. Então, eu aconselharia as famílias amarem muito, cuidarem muito, mas estabelecerem o lugar do respeito, do lugar formador. Vou falar dos alunos, depois, por último, dos professores. Os alunos, eles estão vivendo esse universo familiar, né? Vivendo, em alguns momentos, infelizmente, uma espécie de orfandade de pais vivos, né? São pais que estão correndo para ganhar dinheiro, para dar férias, equipamentos e roupas aos filhos, que não estão tendo tempo e amor às vezes. Então é um menino que chega com essa carência em nossa sala, ou com esse lugar de autoridade que ele não reconhece. Quantos meninos que não querem nos respeitar? E a gente fala, sente, ele sai, não... Por que eu tenho que lhe respeitar? Porque ele vem de um histórico, né, que de repente não levou para esses lugares que a escola precisa, que se chama disciplina. Mas é um menino extremamente inteligente, é um menino que está acostumado a produzir, é um menino que está antenado com as redes sociais e que em alguns momentos pedem socorro. Então é um aluno que é fruto do seu tempo, mas em uma escola que não tem a ver com o seu tempo. Então eu acho que a escola tem que se adequar para ensinar esse menino dentro do seu tempo, mas sem perder de vista valores, sem perder de vista disciplina, sem perder de vista respeito. Professores não podem morrer por falta de respeito. Entende? Professores adoecidos. Professores adoecidos. Os professores, eles não aprenderam uma coisa básica que eu queria muito, que os professores que agora me escutam guardassem isso. E se vocês quiserem, meninos, estou me dispondo a gente fazer um outro podcast sobre esse assunto. Professor, você é autor. Professor, você é autor. Por que não te disseram isso? Porque isso te dá poder. Porque isso faz compreender que você cria. Num universo de dominação, quem cria é perigoso. Então nos convenceram de que a gente aprende com a Nosfera, com a MEC, com Fundação Leme e por aí vai. E nós não estamos entendendo que nosso quadro, nossa apostila, nossa prova, são frutos da nossa concepção. Professor, você é autor. Você é autor. Entenda que você é autor. Se empodere nessa autoria e faça a melhor sequência didática da sua vida. Não permita que outras pessoas venham lhe ensinar sobre aquilo que você deve saber. Que é a sua disciplina, que é sobre a escola, as leis que regem a educação do Brasil. É isso. Porque não tem uma profissão mais linda do que essa. Ok? Esse é meu recado. Eu fiquei até sem palavras, porque a gente precisa às vezes escutar isso, porque realmente a gente vive um momento, né, delapidação. Obrigado por essas palavras. É histórico, André. O desprezo à nossa profissão é histórica, entendeu? Não nos enxergam com a grandiosidade que a gente tem, sabe? Com a maestria, o que a gente faz é artesanal. Ô, gente, que outros países reconhecem que a gente antigamente, não tem, e que a gente às vezes não reconhece.
Muitas vezes nós, por isso que eu falo, na hora que eu me entendo autora, quando você olha para mim, sei o quê? Eu sou cientista da educação, minha cara. Metida besta, eu sou cientista da educação. Eu faço você pensar, eu elaboro, eu torno um conteúdo, uma coisa linda, Danilo. Eu torno um conteúdo ensinável. Ensinável. Porque eu aprendi na faculdade uma coisa e vou levar para a sala de aula transformado em algo ensinável. Ensinável de maneiras diferentes, porque às vezes você ensina de uma forma, um aluno não entende, você vai procurar um outro caminho para ensinar aquela mesma coisa para um outro aluno entender. Em outra sala, em outra escola e por aí vai. E a gente adquire isso daí com conhecimento, né? Com fugiu a palavra daqui agora, gente. Produção. Na minha dissertação de mestrado, eu discuto isso. Eu chamo isso de reconstrução. Dan. Você aprendeu equação, desculpa, eu não entendo mesmo da área, eu vou chutar alguma coisa aqui. Você aprendeu equação com aquele maior matemático da sua universidade. O cara sabia fazer cálculo astronômico. Você pode trazer esse cálculo para o segundo ano do ensino médio? Não. O que você vai fazer com tudo que você aprendeu? Transformar em algo possível. Olha que coisa linda. Somos autores. Então você acha que a gente está vivendo... essa tese, antítese, a gente está vivendo síntese. Esse momento agora da síntese? Não. Ou a gente ainda está longe disso? Estamos na antítese, precisamos evoluir para a síntese. Porque eu acho que a gente começa essa síntese, eu começo a ver esse movimento das famílias que do jeito que está, né, vai ser a... Eu acho que essa síntese, ela é um processo ainda de construção inicial. A gente tem que movimentar um pouco mais as famílias, movimentar um pouco mais as escolas, os professores, a escola se assumir enquanto um espaço de produção de cultura, entender sua responsabilidade em colaborar com a reforma do mundo e a reforma das pessoas. André e Danilo, não tá bom. Seja sensível, abra a janela da tua casa, do estúdio, da internet, não tá bom. Não estamos nos respeitando enquanto humanidade, não estamos utilizando a produção do conhecimento para a própria humanidade, não estamos valorizando a humanidade, então não está bom. E eu não posso fazer nenhuma sequência didática. Está proibido fazer qualquer sequência didática que não forme um humano melhor. Mas eu sou professor de matemática, Gal. Use a linguagem matemática para fazer o menino melhor. Sou professora de ciências. Use a linguagem natural para ensinar o menino a ser melhor. Tem que ser nosso objetivo primeiro, formar um ser humano melhor. Entendeu? Também acho. E eu fico triste quando a gente vê no cenário de concílio, uma escola, quem quer lecionar, ninguém levanta a mão praticamente. O que vai ser do nosso futuro, eu não sei. Eu estava com um aluno lá no curso agora, e ele tirou uma dúvida. Ele tirou uma dúvida de uma colega, e ela falou bem assim, você podia ser professor. E ele falou, na hora a resposta saiu na ponta da língua, vixe, Deus me livre. Aí eu falei bem assim, como assim Deus me livre? Né? O que está acontecendo? Na hora eu fiquei assim, ele, não tenho paciência para ensinar. É complicado. Falei, mas você tem que, né? Estamos aqui indo para a reta final, a gente queria as considerações. Isso, e como passou rápido, como foi gostoso essa nossa conversa. Já comecei a tossir, tu viu? Não sabe que eu estou saindo de um problema de saúde sério, fiquei 15 dias afastada, estou reinaugurando meu trabalho aqui hoje. Turma, a tosse faz parte do processo. Então, com certeza, né? Eu espero aí, essa última fala sua me emocionou muito em relação, porque todos nós, é um sacerdócio, vamos fazer um podcast educação, sobre bora fazer. Profissão professor. Bora Professomos, eu amo isso. Professomos, vamos fazer. Gostei do Conte comigo. tema aí, posso contar. Então, quais são as suas considerações finais? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Ave Maria, rapaz, para mim passou em um segundo. Passou muito rápido. Foi muito bacana. E fortalecer esse nosso papel da importância dentro de uma sociedade, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que se impor mesmo, né? E eu caí por acaso na educação, já estou há quase mais de 20 anos. Então, eu sempre falo para o menino que eu quero que ele perceba o brilho no meu olho e está lá. Né? Então, a gente não pode perder isso e que ele seja realmente um agente modificador, ético, com respeito, que a coesão social que às vezes falta, enfim. Perfeito. Quais são as palavras finais? Vou usar como palavras finais meus minutos. Olha, poetizei aqui, meus minutos iniciais como professora. Eu não queria ser professora. Fui fazer o magistério por falta de condição. Eu queria ser advogada ou jornalista, mas eu não tinha como estudar na escola particular.
E meu pai foi tentar uma bolsa de estudos, não conseguiu por causa de política, lugar pequeno. Só restava para mim fazer o magistério, André. Então eu fiz o magistério e fui estagiar, brigando contra tudo e todos, porque eu achava a didática hipócrita. Porque eu não achava a didática acessível. Eu achava que a escola só se preocupava, acho até hoje, com quem sabe. Eu não vejo a escola se preocupar com quem não sabe. Porque quem não sabe vai fazer banca, quem não sabe vai ser reprovado, quem não sabe vai ficar no fundo da sala. São esses que precisam de nós. A minha aula é para quem não sabe. Para quem sabe, pega no ar. Mas quem não sabe, precisa do método. Então, eu via isso, né? Mas quando eu entrei na sala para dar aula, foi uma sala de aula de uma escola pública, carregada de problemas. Eu vi piolinhos descendo na blusa, eu vi escabiose dentro dos dedos. Eu vi meninos com latinhas nos pés da cadeira. Olhei e perguntei, para que essa latinha? Não sei, 17 anos. Para levar da merenda para casa, para nossos irmãos comer, nesse jeito que eu estou falando aqui. Então, eu olhei aquele cenário e pensei comigo, olha, eu não posso matar a fome desses meninos. Não posso colorir esse cenário. Mas eu posso levar esperança. Eu posso plantar esperança todos os dias. Com a minha fala, com o meu saber, com a minha sequência didática. Prometi ali aos 17 anos que eu seria a melhor professora possível em cada versão minha em sala de aula. Porque eu acredito que a educação emancipa. Então, desde então, isso foi, estou com um professor de matemática, não vou fazer conta, vocês que façam. Isso foi, por favor, não me peça. Alguns anos. Gal, vocês é que vão dizer agora, isso foi em fevereiro de 1985. Faz as contas inteligentes na cabeça. 38 Olha lá, anos. pronto. São 38 anos tentando ser uma professora que emancipa. Não Motivada. vale, pronto, não vale para mim eu dar uma aula sobre escravidão. Os meninos entenderem o processo, saberem que é zumbi, sabe? Saber o que é Palmares, compreender o que é uma abolição. Mas na hora que minha aula acabar, eles discriminarem o colega negro. Para que serviu minha aula? Uma aula sobre anfíbios, répteis, animais. Eles dominam, desenham, tiram 10 na tua prova de ciências. E lá fora vão jogar sal no couro do sapo. Para que serviu tua aula? Então, a aula tem que servir à causa humana. Essa é a nossa grande bandeira. Então, adequar a escola é tornar a escola possível para melhorar o humano, o jovem, e a educação ser emancipadora. Se é para isso, vale a pena mexer com qualquer espaço. Eu acho. Tá bom? Poxa, amiga. Ó, uma honra. A honra é Sempre minha. motivado, Foi lindo, você viu? nos motiva demais. Coisa tá? boa, obrigada, E viu? ensina, né, pra gente aqui. E arrepia demais. Que bom, gente. Feliz. Obrigada pelo convite. Eu Viu? amei, viu? Muito obrigado mesmo esse primeiro episódio. Então não esqueçam aí, viu, de dar um like, ativar o sininho. Isso aí, Semana meu que vem, Semana Santa, né? Então Opa! a gente retorna daqui a 15 15 dias, dias, parceiro. né? Parceiro, daqui 15 dias a gente retorna aí, hein? Ixi, é bom que dá tempo de pensar em um tema bem legal, É, hein? mas já tá aí, tá? E Eita. você. Então, um forte abraço pra todos. Alguma palavra final? Não, é isso aí. Agradecer, Gláucia. Foi lindo, viu, Gláucia? Obrigada. Foi lindo Foi demais. um Você momento assim, de muito aprendizado pra gente aqui também. coisa é uma inspiração Muito obrigada. cada vez maior e minha admiração, tá bom? Obrigado, certeza. meninos. Uma honra. Ó, gratidão, Banzai. Galera, um forte abraço pra quem esperou que no minuto 59 eu tirasse a camisa, fica pra uma próxima, tá bom, gente? Um forte abraço. Valeu, pra meu todo povo, mundo. tamo junto, Tchau, tamo beijo, junto. compartilha. Bora aqui, bora aqui. Valeu. Valeu, Perfeito, galera. viu? Um abraço. Muito bom.